gente, estamos aqui de novo com Indagação, mais uma vez, com muita alegria, muita satisfação. Estou com uma pessoa especial aqui comigo hoje, uma pessoa que eu conheci através do reality que participei. E essa pessoa, ela é uma... antes de mostrar ela é quase como se fosse uma vidente. Ela descobre as pessoas assim, ela sabe tudo das pessoas só em olhar para as pessoas. Eu tô até com um pouco de medo, apesar que ela já fez uma análise meu. Ela é a Fernanda Simões, ela faz análise de reality de pessoas, né, Fernanda? Isso mesmo. Muito satisfeito em estar com você aqui hoje, muito feliz. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande, a gente teve a oportunidade de saber da existência do outro pelo reality, né? E depois exatamente. A gente se encontrou pessoalmente em uma festa, mas é sempre muito prazeroso poder bater esse papo. E qual que é a diferença do Rambo no reality? A gente já vai começar assim. Perfeito. Do Rambo no reality e pessoalmente. Então, porque você fez uma análise meu do reality. Por foto, né? No reality. Você fez por foto. E aí depois você me viu pessoalmente. Condiz com o que você... Condiz, mas tem uma questão que é muito legal. Eu estava até falando ontem de você com alguém. Que eu estava falando assim, o legal é que quando a gente fala do formato físico, eu vou falar da pessoa que é o Rambo, e não do personagem que é o Rambo. E quando você veste de alguma forma um personagem, você também assume essa forma e a forma que você quer que esse personagem apareça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente fala da pessoa, eu te vejo muito mais dentro de um conteúdo que a gente chama de masoca, que é uma pessoa mais de processo, que observa muito, que vê muito, que presta atenção em tudo que está acontecendo, é mais observador. Sim. E quando a gente fala do Rambo, é alguém que precisa ser um pouco mais ativo, alguém que faz mais, que vai mais, que age mais. Então, tanto até a sua maquiagem mostra a sua visão. Quando você vê, igual hoje, você tá com uma maquiagem com... Cada dia de um jeito, né? Hoje você tá com um ponto agudo. Isso mostra um pouco mais de você. Do dia, você fala? Ativo. Não, O que a gente vê, a gente reflete no nosso comportamento. Então, quando as pessoas me perguntam, mas e as pessoas que fazem botox, fazem não sei o quê? Forma assume função. Então, sua maquiagem também ajuda. Deixa eu só te entender. Quer dizer o seguinte, você olha para uma pessoa pela forma física, pela maquiagem, você olha a roupa dela também? Tudo. Você olha tudo da pessoa. Isso. E aí você fala, essa pessoa é isso. Isso. Por exemplo, você pode ter uma tendência X, que é igual eu te falei, você tem uma tendência a ser uma pessoa um pouco mais introvertida, porque você é mais observador. Você prefere observar do que atacar. Tímido, você quer dizer tímido? Nem no sentido de timidez, é de realmente... Sabe a pessoa que vai lá e fala o que pensa, é o primeiro a levantar a mão, não sei o quê? Você, sendo você, não é bem essa pessoa. Você é a pessoa que mais observa. Você vai parar, olhar o ambiente, perceber o que está acontecendo para depois você tomar uma atitude. Quando você vem pro Rambo, quando você vem com o personagem, você precisa ser mais ativo. Então, quando você precisa ser mais ativo, o tipo de roupa que você vai vestir, o tipo de maquiagem que você vai usar, o cabelo que você vai colocar. Então, essa variação, ela pode ser, então... Você não está num dia bom. Diga uma pessoa, então ela tem várias variações. Uma pessoa mesmo, se ela acorda num dia não tão bom, ela pode ter uma variação da forma de se vestir. Que vai ajudar a ativar. E como você vai conseguir ver uma pessoa e saber que essa pessoa ela é de fato aquilo que você está vendo? Não é um dia ruim dela, ou um dia nervoso dela. Então, a sua tendência comportamental é nas suas formas físicas. Então, eu sei a sua tendência. A partir que eu sei a sua tendência, e é esse o meu trabalho, que é a parte mais legal. Eu consigo saber qual é a tendência comportamental e você me falar assim, Fernanda, mas isso aqui eu não gosto em mim. Isso aqui eu queria, pelo menos no trabalho, modificar um pouquinho. Eu queria conseguir falar em público, por exemplo. Então, você ajuda as pessoas... E aí eu ajudo essa pessoa a ativar essa parte do comportamento dela. Como você aprendeu isso? Tem um curso. E eu fiz vários. Eu fiz vários cursos. Fiz vários estudos. É um estudo, e tem vários estudos. O primeiro que eu fiz chama O Corpo Explica. É até uma escola bem famosinha sobre este tema. Depois disso, eu fui fazendo muitas outras coisas. Eu fiz microfisiologia, que quer dizer questão facial, cada partezinha da face. Eu fiz várias outras coisas que compunham aquele meu primeiro estudo, que era o formato físico. Depois eu fui analisando o comportamento, que a cor modifica, a roupa modifica, a maquiagem modifica. Depois eu fui olhando morfopsicologia, que é a visão como se fosse meio que o nosso quarto cérebro, que é a face. Da onde surgiu isso? Desde pequena você foi curiosa? Isso é curiosidade. Você tem curiosidade em saber como as pessoas são, como elas agem. Mas, de certa forma, voltando para você,
essa curiosidade que você teve foi desde pequeno? Eu sou uma pessoa curiosa desde sempre. Mas, então, é isso que eu quero saber. Essa curiosidade que veio lá de trás é uma curiosidade que você desenvolveu ela por algum tipo de... Você pensava em chegar em algum lugar para você conseguir observar, ou você era tímida, você tinha medo? Por qual essa necessidade de... que hoje é a tua profissão, mas qual a necessidade que você tinha de... eu quero saber como as pessoas pensam, como elas são. É uma insegurança? Também, Parte? Tudo que a gente tem, seja de coisas positivas, das nossas qualidades, dos nossos superpoderes, ou aquilo que a gente quer mais desenvolver, vem de uma falta. Então, é normal que uma pessoa, eu, por exemplo, eu sempre falo que eu tenho 3 palavras que me definem. Uhum. Eu sou uma mulher extremamente curiosa, que ama pessoas e que tem muita fé, que acredita muito. Essa curiosidade começou quando? Qual idade? A primeira vez que eu lembro, só pra você entender, eu sei que com 3 anos de idade eu entrei numa escolinha, eu já sabia ler, escrever, fazer contas. Por quê? Porque os meus primos todos sabiam e eu achava absurdo eu não saber. Então eu lembro muito de ir aprender, não, mas me ensina isso, como é que você lê isso? Então essa curiosidade, ela veio desde muito sempre. E aí quando eu entrei na escolinha com 3 poucos anos, assim, porque um médico que a minha mãe trabalhava, minha mãe é doméstica, falou assim com ela, olha, essa menina convive demais com adulto, coloca ela numa escolinha. Aí ela me colocou numa escolinha, sabe o que eu fazia? Eu amo estar com pessoas desde sempre. Eu já sabia ler e escrever, correto? Eu não sei na sua época, mas na minha época, a gente tinha lições em livros. Então a gente levava o livro pra casa e fazia nos livros quando a gente era pequeno. O que eu fiz? Eu fiz meu livro inteiro antes de começar o ano. Antes de todo mundo. Sim, porque eu já sabia ler, escrever e fazer conta. Quando eu chegava então você na é uma escola... superdotada. Não acho que seja uma superdotação, mas nesse nível de curiosidade, eu sempre fui uma pessoa que estudava bastante. E aí eu aprendi com meus primos mais velhos. Eu era a única pequena, todo mundo era muito grande, então eu aprendi. Só que eu chegava na escola, o que eu queria na escola? Eu queria conversar com as crianças. O que eu fazia? Eu pegava o livro delas, fazia a lição por elas, para que elas não precisassem fazer e pudessem fazer bagunça junto comigo. Então, entende que a curiosidade estava vinculada a pessoas, porque eu queria fazer parte. Quando eu queria aprender a ler e escrever, porque os meus primos já sabiam ler e escrever. Então, pensa assim, se eles já sabem ler e escrever, eu quero fazer parte disso aqui. Então, entende que vem de uma falta? De alguma maneira, todas as nossas curiosidades, as nossas vontades, até mesmo os nossos superpoderes, vêm de algum lugar que faltou. Então, eu queria ser vista. Você queria ser uma espécie de super-heroína? Quando eu queria participar. A gente tem a necessidade como humano de se sentir pertencente. É uma das necessidades mais básicas do ser humano. A gente chega em um lugar e a gente quer se sentir acolhido. Eu falo nas minhas palestras uma coisa que não sei nem se vai ser legal falar aqui, mas eu vou falar e você me conta depois. Existem 2 coisas muito importantes de função do nosso cérebro. Uma delas é nos manter vivo. A função do nosso cérebro é nos manter vivo. E a única coisa que consegue burlar essa função, ou seja, infelizmente, fazer com que uma pessoa consiga tirar a própria vida, muitas vezes é pela sensação de não se sentir mais pertencente. E aí, você entende que a necessidade de se sentir pertencente é maior até do que de viver? Então, quando você me fala assim, Fernanda, era por quê? Eu acredito que era para se sentir pertencente dentro do lugar onde eu estava. Mesmo tão pequena, né? Mesmo tão pequena. Eu quero te aproveitar esse momento agora e falar de 2 pessoas especiais. Eu tenho um monte de coisas para perguntar para você, muita curiosidade mesmo. Vamos falar do teu íntimo. Perfeito. Porque você é uma vidente. Você é uma poderosa. Você tem isso. Eu já vi vários análises seus e seus análises, eles têm muita... pelo menos você falou de mim, você falou de outras pessoas que eu conheço. Você é bem superficial, né? Em alguns pontos. Principalmente nas redes sociais, né? Mas tem uma conexão, sim, com a realidade. Eu quero falar de 2 pessoas especiais também, que é a Luara e a Tainara, que são apoiadores do Indagação. Ótimo. Tá? Estão ajudando a gente aqui a continuar com o projeto Indagação, que é um projeto muito pessoal meu, uma coisa que eu realmente me identifico, gosto. Tenho curiosidade também, sempre fui curioso como você, de saber como... Eu com 6 anos. E o primeiro que eu olhava para os meus pais e falava, por que são meus pais? Por que não? O vizinho o pai dos meus amigos não eram meus pais, né? Então eu sempre tive curiosidade de saber também como, por isso que eu sou esse observador mesmo. Eu para chegar, por exemplo, no reality, para eu conseguir estar dentro daquele ambiente, eu tive que estudar todo mundo também, para saber aonde eu posso, onde é verdade, para que eu me aproxime e fique, né? Sim. E de fato fiquei. E quero falar também da Rede Capivara, e tem até um presente para você. Né? A Rede Capivara é aquela ali, ó. É uma rede
Você tem tudo que você imaginar, de tabacaria a restaurantes, comida japonesa, e ela também tá apoiando. E hoje eu passei muito rápido para pegar o teu presente, da próxima vez vai ser um presente melhor, tenho certeza. Mas aqui tem algumas coisinhas que se você não usar tabaco, você passa para algum amiguinho seu. Pode deixar. Não, e é uma fofura, né? Porque a capivara é incrível. É muito fofa. Sim, é uma rede. Fofa. Uma rede que tem aqui em São Paulo e você de repente pode até ir lá conhecer. Nossa, perfeito. Eu não sou daqui, eu sempre quando eu gosto de ir, eu vou lá e eu conto pra vocês. A gente se encontrou numa festa do Lucas Selfie. Isso. Da Fazenda do ano passado. Eu não sei se você bebe, você sai... Eu saio, eu sou uma pessoa que gosta muito, eu gosto muito de dançar. Teve uma época que, nossa, eu faço muitas coisas, mas meu esposo tinha uma escola de dança. Nós nos conhecemos assim, então eu gosto muito de dança. Mas beber eu não bebo. Então beber eu não bebo, então, fumar eu não fumo. Você fica totalmente nas festas, como a gente tava ali? Pessoal bebendo um monte. E você fica sóbria, observando todo mundo. Aí que você estuda melhor. Não, e é muito divertido. Muda quando a pessoa bebe, muda. Muda. Mas não muda a sua tendência. É o que ela é de uma maneira exacerbada, de maneira exagerada. Porque normalmente, sabe aquela história que quando o álcool entra, a verdade sai? É muito real. Porque isso significa que quando a gente toma álcool, diminui as nossas inibições e o nosso conceito do que é certo e o que é errado. Então, aí, a partir daí, vem verdades. Então, realmente. Mas eu fui garçonete durante um tempo pra casar. A gente já tinha os nossos trabalhos, eu e meu marido. Por que você foi garçonete pra casar? Porque a gente queria fazer uma renda extra. A gente estava comprando a nossa casa. Entendi. E aí, pra casar, a gente virou garçonete. Olha como eu penso diferente. Você falou, eu fui garçonete pra casar. Eu falei, eu sou que nem o Mundo Encantado de Bob's. Lembra de um desenho que tinha? Adoro, é meu desenho preferido. Eu também gosto. Eu fui garçonete pra casar. E eu fiz a imagem muito rápida que ela trabalhou num bar. Por que ela queria casar? O cara era cliente? Ela olhou aquele cara e falou, eu vou conquistar ele, eu vou me transformar em garçonete. Adorei. Seria uma história legal. Mas não, foi porque a gente queria fazer uma renda extra. Só que ali eu aprendi muito mais, sabia? Porque eu tinha acabado de começar a estudar sobre as coisas que eu estudo, eu já tinha formações, só que eu queria saber de pessoas. Tem um melhor lugar pra você falar com pessoas do que pessoas bêbadas? Não tem. Porque elas são mais sinceras. Elas são mais verdadeiras. Quando você fala assim, suas análises são rasas. Realmente, dentro da rede social, ela tem que ser rasa, primeiro porque eu só tenho 1 minuto e meio. Já é um problema muito grande. O segundo problema é porque nada que eu cutuco, que eu não vou consertar, eu não mexo. Então, se eu vou falar de algo pra alguém de uma maneira mais profunda, eu tenho que ter a capacidade e tempo de atender aquela pessoa. Então, por isso que é raso. Mas a minha análise corporal, quando alguém contrata para fazer uma análise corporal comigo, é de 2h30 a 3 horas. Então, é muita coisa a ser analisada. Todas as nossas tendências comportamentais. Quando você vai fazer uma análise dessa de 2 horas, a pessoa ali que você está analisando, você não vai mentir nunca para essa pessoa. Se você vê uma deficiência, algo muito grave, você consegue identificar na pessoa e você diz a ela? Na verdade, quando a gente descobre, por exemplo, algum transtorno, a gente percebe que tem alguma sinalização de possibilidade de transtorno. Quem tem que fazer isso é um neuropsicólogo. Então, a gente encaminha para o neuropsicólogo. Se a coisa fica grave, então já... Isso, porque um terapeuta, o que a gente faz é apoio ao tratamento e a indução de uma vida melhor, de viver a sua melhor versão. Mas se você precisa, por exemplo, de medicamento, de outros tipos de ajuda, a gente não pode. Então, o que a gente faz? A gente trabalha sempre em comunhão ou com um psiquiatra ou com um neuropsicólogo para ter um diagnóstico, coisas nesse sentido. Então, mas sempre vai ser sincero, mas às vezes não vai ser tão assim. Sabia que você é assim? Talvez não, porque essa pessoa não vai aguentar. Não vai, então vai ser eu vou muito por forte. Um outro caminho. Você já tem. Isso é o estudo, leva ao caminho para não ser tão agressivo. Exato, né? A pessoa não vai ouvir, você fala assim, você é um maníaco, a pessoa. Não vai adiantar. Você consegue ver traços assim nas pessoas? Tem tendências. Tem tendências. Uma pergunta aqui. Você falou sobre cirurgia plástica. Se uma pessoa é gordinha ou ela faz uma cirurgia, modifica o momento na vida da pessoa que ela é magrinha, o momento que ela é gordinha, ou modifica ela para sempre? Ou ela está modificada porque ela agora está com o rosto mais magro, ou ela coloca preenchimento, essas coisas que fazem? Forma assume função. Vamos pensar assim, eu já tive 55 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu sei, eu vi. Você viu? Eu já tive 55 quilos a mais do que eu tenho hoje. O meu traço principal era a oralidade. É um traço muito voltado para empatia, muito voltado para conexão com pessoas. Eu continuo sendo essa pessoa. Só que quando eu emagreci, isso já tem mais de 10 anos, você continua 11 anos. Você é a mesma pessoa?
As minhas tendências são as mesmas, só que hoje eu consigo utilizar outras funções. Então, por exemplo, eu era uma pessoa muito mais apegada emocionalmente, uma dependência emocional, porque quando a gente come, tem alguns porquês. Normalmente existem buracos ali que a gente está tentando preencher, ou com bebida, ou com comida, né? E coisas. Quando você aprende sobre você e você tem terapia, eu faço terapia há anos, gente. A partir daí, você entende e consegue colocar aquele lugar que tinha um buraco, um vazio, o sentimento necessário e não mais comida. Então, agora eu não engordo mais. Mas o que eu aprendi com aquele volume de corpo, eu não apago também. Então, ser simpática, ser uma pessoa que chega e consegue conversar com todo mundo, que são coisas mais voltadas para pessoas que são mais gordinhas, isso eu não vou perder. Faz parte da minha essência. Mas você só controla. Isso. Agora, eu sei que quando eu começo a comer demais, eu tenho que parar e pensar, isso está acontecendo alguma coisa comigo. Isso. O que me frustrou? O que aconteceu? O que faltou? Então, é isso que a gente modifica quando a gente modifica uma forma. A gente consegue entender. Mas vamos supor, eu emagreci, mas eu não curei, não entendi o que fez eu engordar. Você vai engordar de novo. Por isso que a grande maioria das pessoas bariátricas voltam. Ou eles voltam para obesidade, e até uma estatística, 37% das pessoas viram alcoólatras. Por isso que eu não bebo. Sim, você você é casado, você tem filho? Não tenho filhos. Não quis ter filho? Não, eu tenho vários pets no momento, mas filhos ainda não. Não quis? Não. Vai ter? Não sei, não é uma impossibilidade, mas também não é algo que, tipo, preciso disso pra achar que tenho família. Você não sente necessidade nenhuma em Nesse momento, não. Nesse momento, não. Nesse momento, eu acho que quando a gente tem filhos, principalmente dentro daquilo que eu trabalho, você sabe que precisa ser cuidado, você sabe que precisa de um tempo. E eu quero ser alguém dedicado a fazer aquilo. E no momento, eu tô em São Paulo, mas ontem eu tava em Curitiba. Ontem eu tava no Rio de Janeiro. Né? Então, olha que legal. É muito... Você veio só para o Indagação? Eu vim para a Indagação, eu vim pelo seu convite. Era para você. Pelo convite. Eu vim pelo seu convite. Que é só pelo meu, tá? Mas é pelo seu convite. Aí o que eu fiz depois? Falei com o pessoal, gente, vou estar aí em São Paulo. Vocês querem eu em algum lugar? Mas eu vim pelo seu convite. De verdade, eu não tô sendo demagoga. É porque você me chamou e eu falei assim, olha, se eu for... Eu fico muito honrado nisso, e aí eu falei, saber isso. Tanto que eu não venho quarta-feira. Eu normalmente, quando eu venho quinta, sexta e vou embora sábado. E aí quando você falou, eu falei, tudo bem, eu vou pra você. E aí eu mando depois, pessoal, eu tô por aí, vocês me querem pra alguma coisa e tal. Você sempre aproveita, porque também você é muito ativa nas redes sociais, né? Sim. Nunca teve um convite da televisão? Ainda não. Estou aí, gente. Se quiserem, me chamem. Mas ainda não. Mas eu apareço em alguns podcasts, em alguns lugares. Bastante, assim, graças a Deus, falando sobre comportamento, falando sobre reality shows, por exemplo, é uma coisa que eu faço. Que você faz muito, né? Reality show é o que você mais faz. É porque foi um jeito que eu descobri das pessoas entenderem o meu trabalho. Porque se eu viro pra você e falar assim... E você se destacou muito com isso, né? Graças a Deus. Assim, foi... Você já errou, chegou um cara que falou, você olhou e falou assim, você me desenhou lá de uma forma que eu não sou isso. Teve? Chegou na tua cara, bravo com você, não? Bravo comigo foi uma vez num comentário, e foi muito legal. Ele foi em um podcast de uma amiga, que é a Dama Brito, e aí ela foi entrevistar, foi uma pessoa do Ilha da Tentação, eu não sei se você conhece, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi, e no reality ele teve um ataque de ciúmes, e ele teve um ataque, e aí eu comentei sobre, no comentário eu comentei assim, realmente ele tende a ter essa tendência de se explodir, porque ele é uma pessoa que infelizmente tem uma dependência emocional, quando ele viu que o seu objeto de dependência estava indo para um outro caminho, ele não soube lidar com as emoções. Sim. Aí eu expliquei isso, mas eu não estava atacando ele, eu estava explicando. E aí, ele foi lá e falou assim, quem é você? Você me conhece mais que eu? Que não sei o que, não sei o que. Nossa. Foi assim. E aí, depois, a minha amiga me chamou e pediu pra eu fazer um vídeo pra ele que ele ia passar no podcast. Aí eu expliquei de maneira mais clara, não só escrito. Aí ele falou assim, nossa, essa menina é muito boa, né? Aí eu lembro muito disso, da Má virar e falou assim, mas você xingou ela no comentário. Você falou que ela errou. Ele disse, me desculpa, eu me retrato, porque realmente o que você trouxe, da forma que você trouxe, talvez eu não tinha entendido. Então, assim, normalmente, se eu falo pra alguém algo e essa pessoa logo fala assim pra mim, não é isso, eu não ligo, porque pode ser algo que você ainda não aceitou dentro de você. Tem várias coisas que a gente não aceita, que a gente não concorda. Sim. Andres, coloca pra gente aquela foto do... Já que você está falando que a pessoa, se ela se modifica corporalmente, o corpo dela se modifica, ou engorda, ou emagrece, e se ela tiver um acidente? Se ela tiver um acidente, pode ter diferenças em questões, por exemplo,
Vamos supor assim, eu sou uma pessoa muito ativa, muito ativa. Aí eu vou lá e perco parte do meu membro inferior, por exemplo. Você não vai deixar de ser uma pessoa ativa, você vai continuar sendo uma pessoa ativa. Se você conseguir lidar com essa energia de uma outra maneira, você vira um corredor. Olha lá. Aí, no caso dessa imagem, eu trouxe a Jojo aqui porque ela tá emagrecendo, né? Ela agora parece que tá mais magra magra ainda que mais isso. do que isso aí. Acho que tem outra foto aí que ela tá mais magra, mas ela mudou? Ela é outra pessoa? E aí, essa foto foi sensacional. Volta rapidinho, só pra eu mostrar pra ele. Deixa naquela foto. Essa foto foi sensacional porque eu quero te mostrar uma coisa. Diminuir volume de corpo. Não muda nada. Não quer mudar volume. Ó, vamos lá. Tá vendo que ela emagreceu, mas ela tem uma cintura fina ainda? Ali ela tinha uma cintura. Já tinha um pouquinho, é verdade. Entende? Mesmo em volume. Entendi. Aí quando você fala assim, ó, ela tem um seio grande, um seio farto. Tá vendo que ela continua sendo um seio farto? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que agora eu já posso trabalhar que nem você. O que acontece é se você vê a altura, desenho, essa estrutura óssea. Isso é literalmente formato. Formato. É literalmente formato. Se você olhar, por exemplo, ó, ela tem uma bochechinha, tanto quando ela é gordinha. Tá vendo quando ela emagreceu, ela continua com a bochechinha? Então não é isso que faz... Você tem uns nomes técnicos que você fala, né? Tem os nomes técnicos. Você fala sempre, como é que é? Por exemplo, ela é oral com rígida. Por que ela é oral com rígida? Ela é uma mulher com volume, porque você vê um seio farto, você vê uma bochechinha, você vê um quadril farto. Você vê tudo isso, mas você vê uma mulher que tem cintura. Mesmo nesse peso aqui, ó, você percebe uma mulher com cintura. Quando você olha a parte de baixo e a parte de cima, independente se tá com mais volume ou menos volume, você percebe que é harmônico? Sim. É harmônico, não é desestrutural. Sim, eu entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta rápida dela e você só fala sim ou não, tá? Eita, que medo. Ela é brava? Sim. Ela é leal? Sim. Ela é leal? A ela, aos conceitos dela. Ela é leal a ela? A ela. Então isso é muito importante. Ela é fiel? Tem uma tendência a fugir antes de ser traída. Ela tem uma tendência de fugir... Antes de ser traída. Antes de ser traída. Uma dos maiores medos dela é de traição e troca. Ela tem a necessidade de ser perfeita. Ela trai? Se ela se sentir traída, ela tem essa capacidade. Ok. Tá ótimo. Bom, ela é como que eu posso te dizer? Eu não sei falar palavrão. Você já percebeu lá no reality, eu não sei falar palavrão. Eu cresci num berço onde não tinha palavrão, então eu não sei falar. Mas até, eu quero fazer uma pergunta mais íntima dela. Vamos pensar uma cama, né? Uma cama, ela é quente? Fogosa. Fogosa, é. O que acontece? E aí agora eu vou falar uma coisa um pouco pesada pra todo mundo, pesada, tá? vai, Isso, pesada. Vamos lá. Pode Quando a gente ir. fala que alguém tem um traço de dor, na dor da traição, que é esse traço rígido, ele tem uma descoberta de impacto emocional no momento que a gente está descobrindo a nossa sexualidade, que é em torno dos 5 anos até os 7 anos. Sim. Nosso sistema sexual está sendo ligado, não como adultos, mas quando crianças. Essas pessoas que têm essas traumatizações, elas só têm 2 caminhos. O caminho do meio é muito difícil. Então, ou elas vão ter dificuldades seríssimas com questões sexuais, porque foram, de alguma maneira, abusadas, não só fisicamente, mas talvez viram coisas que não deveriam ter visto e coisas nesse sentido. Ou você vai para um momento que você é extremamente pudíaca, que você traz isso de uma maneira, o sexo como algo muito ruim, ou você vai para o outro lado. Aí eu costumo brincar assim, ó, normalmente, principalmente para as mulheres, quando nós estamos descobrindo nossa sexualidade, a gente tende a nos encostar, a nos tocar. Acontece bastante com o homem, só que vocês não são podados. Ninguém vira pra você e fala, tira a mão daí. Ninguém faz isso. Mas se você vê uma menininha se tocando, vai falar, mocinha, não pode fazer isso. Então nós somos muito mais podadas. Aí a gente tem 2 caminhos. Ou cresce e fica extremamente pudíaca, ou a gente vai para um lado de, quando eu era pequena eu não podia brincar com meu brinquedo, agora que eu posso, eu faço o que eu quiser. Tá. Olha, então é os extremos. Olha, eu não tem como não falar do reality. Claro. Tá? Porque o reality eu participei e algumas pessoas participaram e eu vou de certa forma, tenho curiosidades, você realmente acerta, eu vi você fala de várias pessoas e você tem coisas que acertam. Porém você é um pouco, eu te fiz pergunta um pouco mais enfática, né? E vou te fazer dessas pessoas que eu quero que você fale bem rápido, eu vou perguntar só de um, né? E você vai falando o que você acha deles, vou fazendo as perguntas e o que você acha. Tudo jóia, vamos lá. É isso, coloca aí.
Ah, os meninos que participaram com você. Eles participaram comigo no real. Aí. Aham. Eu fiz análise de todos. De todos, eu vi. Eu fiz análise de todos. De todos. Deixa a foto aí. Deixa a foto aí. Vamos lá, eu quero que você fale, assim, bem rápido, Claro. daquele menino ali, aquele palhaço ali, que é meu irmão, o Bruno. Então, Eu vou fazer a pergunta sobre ele. O Bruno, ele é você já estudou muito, acho que o rosto, o corpo, o comportamento de todos esses aí. O Bruno, ele é leal? ele é adaptável. Adaptável. É, Quando ele se torna leal a alguém? quando é importante pra ele. Então ele é uma pessoa que, de certa forma, ele utiliza daquele momento, daquelas pessoas para si próprio. Ele é uma pessoa muito, mas muito emocional. Emocional? Então, normalmente, uma pessoa que tem as emoções muito à flor da pele, ele se adapta muito fácil. Então, por exemplo, eu estou indo bem com você, você está me tratando bem, tá tudo certo. 2 segundos depois, você parou de me tratar bem, ele facilmente consegue mudar também o sentimento que ele tem por ti. Ele é uma espécie de justiceiro? Não vejo essa tendência nele. Ele tem mais a tendência de liderança. Justiceiro que eu digo assim, ele quer defender tá errado, eu vou levantar a bandeira. Ele tem mais a tendência de liderança. Então, ele vai ser justiceiro se ele puder assumir o poder daquilo. Então, por exemplo, posso fazer comparação? Não. Não? Não posso? Pode. É porque assim, ó, se a gente fosse falar Comparar. de justiceiro, a gente tem mais sentido Quem de é o justiceiro Quem? mais em você, que tem esse traço mais do masoca que presta mais atenção no todo, Certo. do que nele, por exemplo. Tá. Porque ele só vai assumir esse lugar de justiceiro no momento que é necessário para ele assumir a liderança. Quando a gente fala de pessoas que defendem não tô falando que isso é certo ou isso é errado, mas o que acha que é certo, você e o Fernando, por exemplo, tem mais essa tendência do que... Peraí, não. Ixi, você confundiu tudo. Porque eu conheço todos esses aí, eu fiquei 3 meses com esses caras. Eu vou te falar o seguinte, eu chamava o Bruno de justiceiro. Porque em qualquer situação, ele era injusto com você, ou com você, ou com você, ele ia lá e levantava a bandeira e falava mesmo. E por que ele fazia isso? Então, aí você disse que era pelo interesse? Pela liderança. Ele queria estar na liderança. Tá. Entendeu? Eu não tô falando que ele não é justiceiro, eu estou falando dos causos, do porquê. Ele era justiceiro para que ele assumisse um destaque, uma liderança. Tá. Porque para ele o que era importante era estar em liderança. Então, quando eu percebo algo ruim, vamos pensar assim, estamos convivendo em comunidade. Eu percebo algo ruim e eu sou o que consegue bater no peito e falar assim, você sabe que você fez errado, né? A próxima pessoa vai confiar em quem para pedir ajuda? Sim, entende? Sim. Então é mais nesse sentido. Não é que ele não seja justiceiro. Ele é justiceiro porque o interesse é de assumir a liderança. Não tem a ver tanto com a justiça em si. Tem mais a ver com o destaque. Me fala daquele menino ali, ó, do nosso amigo Breno. Ele tem traços bem parecidos com o seu, sabia? Sério? Ele tem um masoca muito alto. A única diferença é que ele tem uma rigidez maior. O que é uma rigidez maior? A rigidez tem a ver com competição. Ele é uma pessoa um pouco mais competitiva. Entendeu? Ele tem uma tendência a ser mais competitivo. Ele é mais perfeccionista com ele mesmo. Ele se cobra demais. Ele cobra do outro demais. Então, você tem uma cobrança, mas ela é mais com você, com as coisas que você faz, do que com o outro. Ele não, ele tende a ser mais perfeccionista, não só com ele, com todo mundo. Crica, a gente chama quase de crica. Ele trai? Sim. Ele é leal? Ele trai amigos? Ele é leal. Ele é leal, mas ele tem uma tendência de talvez não ser fiel. Mas qual a diferença da lealdade, se eu sou leal a alguém? Por exemplo, lá ele era de um grupo que, de certa forma, era do meu grupo. Por mais que ele tenha esse jeito que você diz mesmo, essa leitura tua é muito bacana. Mas ele, em um momento, ele meio que por uma certa infantilidade, ele meio que traiu a todo mundo. A lealdade, ela tem a ver mais com os seus conceitos e não com o que você combina. A fidelidade tem a ver com o que você combina. Então, por exemplo, eu e meu marido temos um relacionamento monogâmico. A partir do momento que eu traio meu marido, eu sou infiel.
Mas eu e meu marido, nós temos ali uma questão de lealdade de nunca assistir a série que a gente tá assistindo juntos, separados. Se Sim. eu assisto a série e eu falei com ele, pra mim isso é extremamente importante, aí eu já tô sendo desleal. Tá. Então tem a ver comigo e não com o outro. A traição, ele pode ser trair, ele não é desleal. Uhum. Então se ele entrou na cabeça que ele ia ser leal aos preceitos dele, ao que ele queria, Você enxerga isso no olhar dele? Aonde é? a lealdade na questão do masoca, que é o que você tem também. O que é? No masoca, que é esse quadrado. Você fala o desenho do rosto? Isso! Vocês são mais quadrados. Se vocês repararem, você tem uma função mais quadrada. Olha aquela testa, ele é muito teimoso. Se você tivesse que dizer que desses aí, que aqui fora seriam amigos de verdade, quem? Amigos de verdade? Pra ser eles, amigo? Entre eles. Amigo, colega, eu escolheria. Amigo. São completamente diferentes. Não seu. Eles entre si. Entre si. É. Entre si. Quem seria amigo de quem? Se encontrassem de maneira aleatória, acho que você e o Bruno, você e ele, esqueci o nome dele. Fernando. O Fernando e a... Kátia. Paquita, Kátia. Isso. Eles seriam amigos, eles têm tendências bem parecidas. Sim. E dependendo do contexto, o doutor Abacaxi, o Guipa. O Guipa, isso. O Guipa poderia ser amigo tanto dela quanto do competitivo. Que eu esqueci o nome dele. O Bruno? O Breno? O Breno. Ah, tá. Você tá querendo dizer que se eles se encontrassem Guipa, fora... Ele pode ser amigo dele? Eles são... O Guipa pode ser amigo desse? Dificilmente. É mesmo? Eles são dois líderes. Esses dias eles se... Eu acho que quase todos aí são líderes. Só que tem algumas pessoas que são não é mais. Líder daí? Quais são mais? Vou falar no quais são Fala mais. Quais são mais? Qual mais líder? O Bruno tem mais essa necessidade de liderança. E o Guipa tem mais essa necessidade de liderança. Essa necessidade vem de uma fraqueza, de uma falta? Sim, de controle, necessidade de controle. Ele quer controlar o ambiente. Para que ele se sinta confortável, é importante. E o que aconteceu na infância? Que você disse que isso veio da infância. O que aconteceu na infância deles? Normalmente ele se sentiu manipulado. Ah, tá. É quando você se sente só importante pelo que você faz e não pelo que você é. Sim. Então, isso é bem comum nos líderes. Esse rapazinho do meio aí, o Fernando, ele é fiel? No teu análise? Ele é leal. Ele é leal. Ele é leal. E ele tem mais tendência a ser fiel. Ele e você são os que mais têm tendência a ser fiel. Olha, que você fez uma análise do Fernando e eu trouxe a foto dele justamente por isso. Porque ele, em um momento lá, ele foi muito traíra comigo. Muito, mas muito assim, de uma forma, foi uma dinâmica que tinha, aonde estavam todos esses, e é óbvio que eu apontaria o doutor Abacaxi, o Guipa, a Kátia, os outros, claro que não. Nunca, e tinha um monte, tinha de Albu e outros personagens, e eu, ali no momento, ele me apontou e eu nunca ia descobrir que era ele, que depois teve ele pediu desculpa, mas lealdade ou o que ele fez ali não tem dentro de um jogo daquele. Você confia, eu confio em você, você confia em mim, estamos juntos. Se você pisar na bola comigo, eu não tenho como confiar em você. Eu também acho que não. E ele fez isso. O que acontece? E aí eu vou trazer uma percepção minha sobre, e aí até uma curiosidade, porque você participou de um reality. Pode. Quando a gente fala de um reality, quem vê de fora, né? Vocês vivem aquilo muito intensamente e vocês acreditam muito em tudo que lá tá acontecendo. Mas aquilo é um recorte de uma vida não real. E aí, toda vez que alguém me vira e fala assim, mas essa pessoa não foi leal comigo. É muito complexo. Por quê? Porque ele tá sendo leal consigo. Mas você não acha... Na ideia dele de lealdade. Então, quando você fala assim, de lealdade, eu posso falar que ele não é fiel, ele não foi fiel à palavra. Eu virar pra você e falar assim, cara, eu não voto em você. Tá vendo que eu comprometi com você? Sim. Aí você vira as costas e eu falo assim, eu voto no Rambo. Falta de fidelidade. Sim. Lealdade tem a ver com os seus conceitos, não tem a ver com o outro. Então, se alguém entra no reality com a ideia de não importa o que eu tenha que fazer, eu vou ganhar, ele ainda tá sendo leal, mas ele tá sendo leal a ele. Mas espera aí.
Eu entendi, ele está sendo leal a ele, está seguindo aquilo que ele tem como princípio. Que o princípio de um reality, dos competidores que estão ali dentro, por mais que é um jogo de pessoas convivendo no mesmo lugar, as dificuldades, o reality traz uma profundidade nas dificuldades do dia a dia, enfim. Mesmo a gente vendo isso, ele sabe que ele é julgado pelo público. E se eu falo, olha, eu não vou votar em você, eu não voto em você, e aí eu voto, ou seja, eu tô sendo desleal, ou seja, o público lá fora tá me vendo e vai falar assim, não confio nele. Gostei. Isso. Então assim, se eles lá a gente tem consciência que as pessoas estão vendo a gente e que não é tão assim como você falou agora, lá dentro, porque lá dentro existe a gente tem uma noção de quem é quem. O que você está me dizendo é que a pessoa, pela lealdade dela, ela vai fazer um jogo. Sim. Pensa assim, ó, e aí eu sei que é complexo de entender sobre, mas é essa visão assim, ó, pensa que eu, Fernanda, entrei em um reality e eu descobri que fulaninho de tal, que é muito importante pra mim, tem uma doença degenerativa. E aí essa pessoa precisa de X dinheiros pra tratar. Eu entro lá com a ideia de eu vou ganhar esse reality independente do que eu preciso fazer para que eu tenha dinheiro a esse X. Mas se ele sabe, eu falava muito isso para todos. Se vocês sabem que tem alguém olhando, eu falava de uma forma indireta. Se tem alguém olhando a gente aqui, não adianta você fazer um péssimo, como eles dizem, jogo. Aquilo que você é dentro de um reality, você é fora do reality. Porque se você tem essa capacidade de fazer essa traição ali naquele momento, arquitetar uma manipulação pro teu bem, você tá pensando só em você. Então, eu sempre falava isso e falo, que a pessoa que faz esse tipo de jogo, ela não se dá bem nem aqui fora. Porque se você faz isso dentro da empresa que você trabalha, vão te descobrir. Claro. E vão falar assim, ela não é legal. Né? E aí que a gente entra no sentido do reality, por exemplo. Quando você... Hoje... Antes eu não assistia reality, sabia? Na época que eu fiz a sua análise, eu nem lembro. Você nem assistia? Não assistia. Agora eu comecei a assistir, porque eu comento mais sobre isso e tal. E quanto mais eu assisto, mais eu percebo que vocês que participam têm uma visão muito diferente das pessoas que estão fora, porque... Existe um negócio que é triste e que eu percebo claramente que é o passar de pano. Se o público gosta daquela pessoa, independente do que aquela pessoa faz, mesmo que for exatamente igual ao que você faz, ele continua passando pano e aceitando. Então, eu acho que essa visão de lealdade, em algum momento, ele é visto. Mas eu concordo com você. Se você tem a capacidade de fazer isso dentro de um reality ou dentro de uma empresa, significa que você tem a capacidade de fazer isso em qualquer lugar. Mas o que eu quero trazer é, lealdade e fidelidade são muito diferentes. Lealdade significa que eu tenho um conceito diferente de fora, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Fidelidade é muito diferente. Então, eu acho que as pessoas são bem traíras dentro de um reality show. A grande maioria das pessoas. Você foi um dos participantes, eu acho que tem vários outros participantes que vivem muito a tentativa de ser a realidade. Essa é a parte mais legal. A tentativa de ser a realidade. Mas porque não é a realidade? Nunca vai ser. Porque pensa, você estava lá sem as pessoas que te apoiam, a sua casa. Isso são as dificuldades, mas a realidade é o seguinte, lá nós tínhamos pessoas, como você analisa um a um, nós tínhamos pessoas, pode perceber, a gente formam grupos de pessoas que têm afinidades. Então, assim, eu falava inclusive isso, se voltasse os 20 que foram para a mansão e entrasse dentro de um outro reality hoje, seriam os mesmos grupos. Ou seja, o mesmo caráter, ele tá... Lembra da sensação e a necessidade de pertencimento? Que a gente falou no começo? Quando você entra para um reality show, a sua vontade é de pertencer. Por isso que as pessoas fazem grupos. Aí você pega o mais próximo possível do que é você. Mas não é dizer que é igual. Mas tem algum tipo de afinidade, porque senão vai ficar muito chato você passar 3 meses com uma pessoa. Não, eu concordo que tem que ter pessoas diferentes, mas eu sempre falei isso, dentro de um reality é o reflexo real da vida aqui fora. Eu acho que é um reflexo aumentado.
Não, tem uma certa potência quando você vê as pessoas lá dentro tendo as dificuldades. Por exemplo, esse reality nosso, a gente passava por dificuldades, tá fazendo até também... de comida, né? Até de comida, Eu sim, acho muito. Que vocês passavam de comida, Muito. tipo assim, não tinha comida pra todo mundo. Sim, a gente não tinha. Esse daqui, ele passava muita... Ele é um pouco mais fraco pra... Você vê as diferenças entre nós. E aí ele pedia comida, eu inclusive dei comida a ele um certo momento. O que eu quero dizer... é que essas pessoas são pessoas diferentes, mas dentro do reality, elas agem como se elas estivessem aqui fora. Se você montar uma empresa e contratar essa equipe, ela vai se qualificar da mesma forma. Ela vai ter os mesmos padrões, mas a forma não vai ser igual. É isso que eu tô falando. Pra mim, o reality, ele é aumentado. Então, pensa assim, ó. Quando eu vejo o reality... E aí, vamos pensar que eu sou nova em reality, Sim. Tá, gente? Tô aprendendo agora. Você entraria no reality? Dependendo. Dependendo do quê? Dependendo do tipo. Igual, eu acabei de assistir Round, não sei falar em inglês, mas acho que é Round 6, que agora virou adoraria, porque são jogos de competição. Ah, tá. Você é das minhas, e então. aí, tranquilo, acho muito divertido. Agora, conviver muito... Eu não ganharia um reality, porque eu sou muito chata. Tudo eu ia falar assim... Eu também pensei que ficaria uma semana. Eu sou muito chata, eu falaria assim, mas você entende que ele tá falando isso por causa que ele sente isso, isso, isso? Não. Eu ia ser muito chata. Peraí. Então, eu fui mais ou menos isso, um pouco subliminar. Isso. Eu não deixava... O Bruno mesmo falava que não me entendia muito, mas eu falava exatamente isso. Bruno, por mais que a gente se perde um pouco, porque tem muitas câmeras e a gente pode se perder em algum certo momento, eu falava, Bruno, o caminho é esse. Eu tinha uma visão visão estratégica, que exatamente. Eu falo que você tem bastante. Exatamente, eu tinha visão estratégica porque com quem você se junta, um pouco você é. E de fato, acontecia isso. Ele se juntou, perdoou esse cidadão um certo momento lá dentro do jogo. E sendo que eu falei, não, ele vai fazer do mesmo jeito. Não, faz não. Eu falei assim, não ele tá jogando. E ele tem uma estratégia um pouco mais à frente do que você. Sim. Porque ele tá fazendo de uma forma Ele brigava com todo mundo e falava, desculpa, né, eu tava no maldito, né? Mas eu sabia que isso era texto dele, né? Que ele, por trás, ele falava das pessoas. Então, eu também tenho essa análise, não pelo corpo. É até interessante saber que você vê o formato... Mas todo mundo tem. Isso que eu faço de estudo, todo mundo sente. É que você se aprofundou, né? Isso, eu aprofundei, eu trouxe pra consciência isso. Mas todo mundo tem. Se você perceber, até crianças normalmente sentem quando alguém tá triste ou alguém não tá triste, se aquela pessoa é legal ou não é legal. Então, a gente tem, todo ser humano tem. Você chega num lugar, a gente observa todo mundo, a gente julga, não no sentido ruim da coisa, mas tenta prever o que tá te esperando. Quando eu falo que reality é uma realidade aumentada, é assim, ó. Quando você tá dentro de uma empresa, você não passa fome. Quando você passa fome, o meu humor é muito pior. Então, eu que sou uma pessoa explosiva... Eu, Fernanda, não sou, mas vamos pensar que eu sou uma Fernanda explosiva. Eu vou ficar muito mais explosiva. Se eu sou alguém manipulador, eu vou ficar muito mais manipulador. Se eu sou alguém emocional, isso é fato. eu vou ser muito mais emocional. Se eu sou uma pessoa chorona, eu vou chorar demais. Entende? Sim. Se eu tenho as minhas necessidades privadas, se eu não tenho as pessoas que eu amo perto, se eu não... Eu falei isso hoje, que vocês trabalham 24 horas por dia. Entrar num reality show significa que você tá trabalhando 24 horas por dia. Você sabia que lá no reality, o único lugar que eu me sentia comigo... No banheiro? Não. O banheiro não tem câmera. Mas o banheiro você tá num momento diferente. Mas eu penso nisso, eu falava assim, gente, eu ia cagar muito, eu ia pro banheiro ficar... Eu vou te falar uma coisa, eu pensei durante 3 meses, todos os minutos enquanto meu cérebro estava acordado. E muitas vezes passei muitas noites virado. Porque eu pensava em como agir pro próximo dia. O que eu vou fazer amanhã? Não, sempre era uma novidade, mas o momento mais íntimo que eu consegui, que eu acho que a gente consegue, é quando eu fechava o edredom e eu ficava ali coberto, aí ali eu falava, agora eu tô comigo. Entendi. Era o único momento. Nossa, eu acho muito que eu ia muito ao banheiro, acho que seria uma coisa que eu faria muito, porque a sensação... Eu fazia oração no banheiro. Isso, eu iria, não era nem pra usar o banheiro, mas as pessoas iam achar, eu ia ganhar essa alívio. Fama. Isso, de estar ali. Só que eu temia no banheiro, eu olhava pra cima, eu temia ter câmera. Será que alguém tá vendo minhas coisas? Isso eu também teria. Essa bebida eu também teria. Mas eu acho que eu teria... Quando você convive demais com as pessoas, a tendência é você ver as coisas negativas dessas pessoas. Porque você tá num ambiente extremamente cheio de perturbação, porque o tempo todo eles te perturbam. Eles colocam provas pra vocês irem contra um ao outro, alfinetar um ou outro. Sim, as dinâmicas são todas pra... Eu gosto de paz mesmo. Eu sempre quis um mundo melhor mesmo. Isso. O mundo da paz é onde eu me vejo como super-herói. Aí eu me deparo dentro de um lugar onde todo mundo se apontava e se olhava como se estivesse num presídio.
Porque a intenção era essa. Era horrível, no presídio, porque todo mundo olhava assim, quem é aquele, ficava todo mundo com aquele olhar assim, era uma energia horrível. Percebeu o que ele vai fazer de errado pra eu poder apontar na próxima vez? E aí... Não, e as narrativas mentirosas, que se criava somente pra ter... Para ter o que falar, exatamente. Então entende quando eu falo assim, olha, é uma tentativa de realidade dentro de um reality? Porque a realidade mesmo, na nossa vida real, a gente tá aqui agora, você entrou aqui procurando o que os meninos estão fazendo de errado? Não, a gente entra, conversa, lida com as pessoas de maneira normal e tal. Dentro do reality não, é o tempo todo você procurando alianças ou inimigos. Eu vou colocar foto de duas pessoas agora. Eu não falo de política aqui, mas são dois políticos, tá no cenário político. Eu vou colocar a foto deles e quero que é uma pergunta bomba, eu quero que você... Eu vou fazer 2 perguntas sobre cada um. E quero que você responda dentro do teu análise. Você deve ter analisado ele, porque você vê uma pessoa, você já fala, esse daqui é isso, aquele é aquilo. Eu vou perguntar primeiro esse daqui. Ele mente? Se necessário, sim. Se necessário, sim. É porque ele é muito empático. Assim, aonde você vê no rosto dele a empatia, ele sempre vem dessa bolinha aqui. Tá vendo que ele Disso tem aqui, uma da bochechinha? bochecha? Isso, ele tem uma bochechinha. Ele tem uma bolinha, é verdade. Mesmo magro, porque ele tá bem magro nessa foto. Sim. Mas tem aqui Dizem que ele virou alienígena, né? Dizem tantas coisas que eu acho sensacional. Eu adoro essas pessoas. Sim. Mas pensa assim, ó. Claro. A boca dele, tá vendo que a boca dele é mais rosinha? É um nível mais rosinha do que o resto? Ele mente? Isso traz oralidade. Oralidade quer agradar. E se quer agradar, tem uma tendência a mentir. Esse cidadão de cima mente? Mente. Também mente. Onde você viu a mentira nele? Só que dele é diferente. Ah, tá. Olha aí. Mentira é diferente. Como é isso? Como é? Ele tem... Tá vendo que o rosto dele é um pouco mais triangular? Se você olhar aqui, é mais triangular. Verdade. O olhar dele também é diferente, porque o olhar do Lula não tá pra cima pra gente ver, né? Mas o olhar dele é mais julgador. Se você olhar, é um olhar mais julgador. Eu sei. Quando a gente pega essas pessoas, lembra da tendência de liderança? Quando a gente fala de tendência de liderança, ele tem uma necessidade maior de liderança do que o de baixo. Então... Você acha isso? Sério? Aonde você vê Esse triangular é mais nesse sentido de liderança. Quando a gente vê triângulo, quando a gente vê esse olhar um pouco mais julgador... Não é competitividade? Não é competitividade. A competitividade tá aqui, ó. Igual você, tá vendo que o seu maxilar é muito marcado? Competitividade. Isso aqui mostra competitividade. Cadê a marca ali? Não tem. Então, independente da gordura, né? Isso, independente. Uma pessoa até gordinha, você vai ver quase uns calombinhos assim, ó, mesmo que tenha gordura. Não tem. Aqui embaixo, ó, ele tem um calombinho de pressão. Você consegue ver um calombinho de pressão? Aqui assim, ó, do ladinho. Sim. Isso aqui, ó, é de ranger o dente. Então, é muito comum dar esse calombinho aqui. Mas delineado não tem. Então, ele tem muito mais essa mentira no lugar de influenciar, no sentido de preciso do controle, da liderança e tal, e criar uma narrativa, do que só do agradar. Esse aqui, muitas vezes, quer ser muito mais, e aí eu não tô falando do político, eu estou falando da pessoa. Do homem, da pessoa. É muito mais no agradar, eu quero ser querido por todo mundo, eu quero ser amado por todo mundo. Qual é mais agradável dos dois? Agradável? O de baixo é mais agradável. Agradável do socialmente. For numa festa, vai ser muito divertido. Você vai conviver bem com aquela pessoa, porque aquela pessoa quer agradar o tempo todo. Sim. Essa aqui não tem medo de ser desagradável. Eu vou fazer uma pergunta aqui também agora, que se tivesse um reality, tivesse os dois, quem você votaria pra sair? Quem eu votaria pra sair? Sair. Depende, porque eu gosto de pessoas que sabem jogar o jogo. Não, mas eles dentro do reality, eles saberiam jogar muito bem. É porque esse iria mais pelo sentido de... Quem ganharia? Cativar. Quem ganharia desses dois aí, o reality? Nas estratégias de jogo ali. De estratégia, eu acho que se ele encontrasse alguém sabe igual... Você tá assistindo a Fazenda Nova? Sim. Sabe 17. O Dudu? O Dudu e a Ioná? Sabe o Dudu e a Ioná? Sim. O Dudu, ele é mais estratégico, mas ele não faz tanto. A Ioná, ele tem uma estratégia, mas ela é mais executora. Quando eles se juntaram, juntou a pessoa que tem uma visão muito ampla com a pessoa que tem capacidade de ir além. Se os dois entram juntos, eu acho que eles se juntam. Porque... eles virariam um grupo? Gente do céu. Coloca o Dudu aí. Coloca aí. Eu acho que eles se juntam. Eu quero que você fale do Dudu rapidinho, porque então. Esse aqui, ó, vai querer ser o agradão. Vai ficar assim, não faz isso não, cara. Vai pegar mal lá fora, não faz isso não. E o outro vai falar assim, não, vai lá, pula na piscina. Pula na piscina. Agora, dá uma olhada aí. Você falou no Dudu, não tem como não falar dele. Você gosta do Dudu? Eu gosto do jogo do Dudu. Gosto do jogo. Do Dudu, pessoa? Não sei, não tenho opinião. Você não tem opinião? Sobre ele, não. É porque quando você é terapeuta... Você gostava do meu jogo?
Eu gostava do seu jogo. Eu gostava do seu E eu jogo. como pessoa? Também gosto. E por que você não consegue falar do Porque seu? eu percebi mais você. Tem 2 anos que eu te acompanho hoje. Então, hoje, eu posso falar que eu gosto de você. Naquela época, se alguém me perguntasse, eu ia falar, não sei. Você tava fazendo análise pelo momento. Eu não sei. Então, nesse Solta aí, momento, solta aí. eu não lembro dele quando ele era mais novo no Silvio Santos. Eu não lembro. Então, eu não sei se eu gostava. Eu só não gostava dele porque ele foi com a Maísa uma vez. Eu vou te fazer uma pergunta aí depois dessa cena. Deixa eu tocar aí, eles estão se beijando. E eu queria saber o seguinte. É verdade esse beijo? Ela gosta dele? Continua, deixa na tela. Então, Pode deixar só na tela. o beijo é verdade. Mas eu acho que tem uma estratégia. Olha Dela pra você ou ver, dele? olha. Acaba de beijar. Sim. Olha o que vai acontecer. Acabou de beijar. Tem uma fugazinha. Ela vai pra trás e olha pra onde? Pra câmera! É verdade, ela olhou pra câmera. Ou Pra onde seja... ele olhou? Olha, repara ele então o tempo ele tá inteiro. apaixonado de verdade. Eu acho que ele tem mais sentimentos. Não acho que a paixão é uma coisa muito forte, Ele tá né? jogando ou ele... Eu acho que é um pouco dos dois. Eu vou falar também. Eu acho que é um pouco dos dois. Ele tá jogando Eu no acho sentido que não é nenhum dos dois. Sério? Ele Me tá conta a sua percepção. apaixonado por ela. Não, eu acho que ele tá e apaixonado. ela também por ele. Não. Aí que vem uma questão. Pensa assim, ó. Eu Eu acho falo que ele pelo tá começo. apaixonado no sentido de... Eu até falei isso em outros lugares. Já percebeu que ele tem um personagem? E quando ele tá com ela, ele não tem um personagem? Não acho que ele tem um personagem. Todo mundo fala que ele tem um personagem do Silvio Santos. Isso. Não, ele é muito parecido. Não, mas é um personagem, tipo assim, ó. Não tô falando que ele não seja aquilo. É igual você tem muito do Rambo em você também. Mas é um personagem. Sei. Eu sou um personagem. Essa pessoa que tá aqui agora é um personagem. Por quê? Porque a gente... você é um personagem? Nesse momento, eu sou uma versão melhorada de mim. Eu vou ser... Todos nós somos um personagem. Todos nós. Então, quando eu falo que ele é um personagem, ele é uma versão melhorada dele. Ele imposta a voz, ele coloca o... É o lado cômico, eu acho que é o lado engraçado. O lado... Com ela, ele não precisa fazer isso. Com ela não Ele não muda faz, a voz, ele fala com ela de uma maneira mais amorosa. Então, eu acho que ele tá no início de uma paixão, sim, mas ele não deixou de ser estratégico. Lá dentro a gente fica muito sensível mesmo. Isso. Tanto que eu falava que se ele fosse se perder, ele iria se perder pelo feminino. Ele tem uma necessidade do feminino. Qual dos dois, o Dudu ou a Sayuri, tá mais jogando nessa relação aí? Eu acho que ela tem mais domínio sobre ele do que ele sobre ela. Porque ele gosta mais dela. Isso. Mas normalmente acontece, né? E o Dudu vai ganhar? Acho que sim. Acho que sim. Ótimo. Aliás, eu acho que sim desde o começo. Desde o comecinho você já olhou e já falou... porque ele é muito estratégico e ele é simpático. Tá bom, então as pessoas acabam se identificando com ele em algum lugar. Agora eu vou fazer umas perguntas. Se você ele é oral com psico, é muito bom o traço. Sim. Pode colocar a indagação aí, que agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Ai, vamos lá. Vamos ver. Como você tem muita experiência como... porque quem faz a leitura dos outros e você faz uma leitura muito bacana, você é muito inteligente, você sairia muito bem no reality também, tá? Eu acho que as pessoas não iam gostar de mim, mas eu acho que eu iria bem. Não, mas você ia saber como agir, como falar. Eu também tenho isso, então eu sabia como agir, o tom de voz. Você não tem algumas pessoas, você tem que dar... não sei, olha... Você é tolo, você é bobo. Eu lembro que a Anne, um momento, falou isso. Você se faz de bobo ou você é bobo mesmo? Eu falei assim, não sei, é relativo, conforme o vento, conforme o tempo, sei lá. O bom aí é que deixou ela mais confusa ainda. Você fala coisas pra confundir as pessoas e eu acho muito engraçado. Com total pensamento. Porque você nota que nem você olhou o olhar da Sayuri lá, eu notava as pessoas... Acendeu? Eu notava, acontece isso, acende sozinha, sabia? Claro, isso chama bênção, a gente tá trazendo iluminação pra cá, ó. É isso que tá acontecendo. A segunda vez que acende assim. De verdade? Sozinho. Meu Deus. Segunda vez que a gente grava e acontece. Vamos pensar que é coisas boas. Também. Eu me perdi na pergunta. Você ia falar que algumas vezes tem que se fazer de bobo, que você tinha essa noção e aí você acha que eu iria bem dentro do reality. Sim, mas a pergunta principal. Você iria bem no reality, sim. A pergunta que agora é íntimo, é mais de você mesmo, da Fernanda. E você vai deixar um conselho para as pessoas... você respondendo isso porque você tem uma sabedoria muito, muito abençoada. Eu acredito que você é uma pessoa muito feliz. Obrigada. E como as pessoas conseguem chegar na felicidade, mesmo tendo essas diferenças, passando por momentos decadentes, o momento contemporâneo que a gente está vivendo, como uma pessoa consegue se sair bem e encontrar a felicidade?
Eu acho que com leveza. A gente se cobra muito o tempo todo. Existe uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. E quando a gente fala de emoção, é uma coisa que a gente sente, independente do que acontecer. É como se fosse um clique. Cliquei ali na luz, a luz acendeu. Sentimento, eu construo. Então, por exemplo, uma coisa é eu sentir raiva. Aqui agora, bati o dedinho na cadeira e falei, ai, que coisa, bati o dedo na cadeira. Raiva momentânea. O triste é que as pessoas alimentam essa raiva. Por que colocaram essa cadeira aqui? Meu Deus, por que essa cadeira tá ali? Ai, meu dedo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tá vendo que as coisas ficam pesadas demais? Ela vai tendo uma ótica só por um lado ruim. Isso, aonde nós focamos, isso cresce. Se a gente fica focado nas coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, vai acontecer só coisas ruins. E como ela faz pra sair disso e encontrar a felicidade? Eu, Fernanda, começo a ter gratidão. Fernanda. Então, por exemplo... Quando a gente começa a ser grato pelas coisas, aí começa a vida acontece. Então, pensa assim, ó, eu sou uma pessoa que, antes de sair da minha cama, eu agradeço... Antes de dormir, eu agradeço. E não é que o dia foi extremamente bom, mas é porque eu tenho o costume de falar assim, eu só encontro pessoas maravilhosas na minha vida. Mas eu só encontro pessoas maravilhosas na minha vida porque eu agradeço por todas elas que entraram nela. Então, o agradecimento, então, é algo... Pra mim, é uma das ferramentas mais válidas. Sabe por quê? Toda vez que eu agradeço, e aqui eu tô falando não só de energia, porque eu acredito nisso também, mas eu vou falar um pouquinho de neurociência. Quando a gente fala de gratidão, que a gente fala de coisas boas, nosso cérebro começa a procurar coisas boas no nosso dia. Então, se eu falo assim, eu tenho que agradecer antes de dormir, ele vai começar, pera, então deixa eu ver o que teve de bom no meu dia, deixa eu ver o que teve de bom no meu dia. Lembra que eu falei que aonde eu coloco a minha atenção cresce? Se eu quero agradecer, no final do dia, eu fico o dia todo procurando coisas boas que estão acontecendo pra... No final, agradecer, tá vendo que meu cérebro só vai focar nas coisas boas? Então não é que as coisas ruins não acontecem, mas o meu cérebro tá sendo treinado pra deixar a minha vida mais leve. E qual que é a razão que a gente sempre tá buscando objetivos, realizações? Qual que é a razão da vida? Por que a gente tem que estar feliz? E qual a razão de você... por que a gente tem que buscar tanta coisa para ser feliz? Normalmente, se a gente está buscando coisa demais, é porque está faltando coisas de dentro. Se a gente busca muita coisa fora, significa que dentro não está preenchido. Então, a primeira coisa que eu sempre falo igual, lembra da tendência da liderança, de pessoas buscarem poder? É porque você está faltando ali dentro, e não foi de agora, foi de criança. Quando a gente era... meu estudo é que nós somos um reflexo do que aconteceu na nossa vida, da barriga até os 7 anos de idade. Naquela época, a gente não tinha como fazer nada, porque nós éramos crianças e pessoas tinham que ter cuidado da gente, dado o que precisavam, mas eles fizeram o melhor que eles podiam. E às vezes não chegaram o que precisava. Só que agora você é adulto. Quem tem que dar o que você precisa agora é você. Então, se você está precisando de controle demais, é por quê? Qual que é o medo que você tem? Aonde está? Então, sempre procurar o que está faltando. Se você procura fora demais, está faltando dentro demais. Está faltando dentro. E como seria um mundo perfeito, assim, onde não existisse tanto jogo, tanto puxar de tapete nas empresas, tanta maldade, tanta deslealdade? Como seria um mundo perfeito para você? Para mim, um mundo perfeito seria preocupar consigo, sem se competir com o outro e sem olhar o do outro. Porque muitas vezes a gente fica se comparando. Aí toda vez que você as pessoas se comparam tanto? Lembra do bendito do negócio do pertencimento que eu te falo? As pessoas têm a necessidade de pertencer. Aí quando ela entra no Instagram, ela percebe que a pessoa que foi por Paris, ela tá tendo um monte de curtida. Agora a gente vai falar de curtida porque é mais fácil, é o nosso dia, mas isso acontecia antes também. Mas ela tá tendo mais acessos, ela tá tendo mais visibilidade. Então o que a pessoa começa a perceber? Que para eu ser pertencente, para as pessoas me amarem, eu preciso ir para Paris. Porque quando as pessoas vão para Paris, então para eu ir para Paris, eu preciso de dinheiro. As pessoas estão perdidas, então. As pessoas estão procurando pertencer. Só que em vez de procurar pertencer dentro de si... Pertencer? Pertencer. Pertencer a quem? A uma tribo, a ser aceita, a ser amado. Mas hoje, depois da internet, dos 15 anos para cá, as coisas ficaram muitas tribos. A pessoa que ia para Paris... ela tinha esse desejo e realmente existia uma cadeia de pessoas também fazendo a mesma coisa porque acha que aquilo é a felicidade. Então as pessoas estão mais perdidas do que antes? Quando não tinha as pessoas estão mais perdidas? Acho que sim. A gente tem mais gente para comparar. Antigamente a gente olhava a grama do vizinho. Sim. Agora o vizinho é o mundo inteiro. Antigamente, quando a pessoa ia falar assim, você viu que o marido dela coisou a grama e aqui em casa você não faz nada?
Tá vendo que você comparava o seu marido com o cara vizinho? Sim. Agora você fala assim, você viu que o Rodrigo Hilbert construiu uma igreja pra casar com a mulher dele? Então é tudo vazio. Tá vendo que é tudo comparação? E aí, tá ficando pesado demais. E como a gente vai sair disso? Pra mim, é vendo o que você tem. E onde tá a religião nisso? Eu acho onde tá que Deus nisso? Então, eu sou uma mulher de muita fé e a minha fé é em Deus. Qual que é a tua... Eu não tenho uma religião. Sim. Eu sou uma mulher que acredita em Deus. Sim. Mas pensa assim, ó. Pra mim, a religião ajuda a chegar mais próximo disso. Porque a grande maioria das religiões vai pregar humildade, amor ao próximo, acolhimento. Então, qualquer religião que pregue isso, tá ótimo pra mim. Sabe qual que é o problema? É que a grande maioria que tá lá, mas não tá fazendo. E por que as pessoas acham... Porque você pode perceber, todas as pessoas, elas acham que elas estão certas. Sim. Ela pode estar errado, ela pode estar fazendo algo errado e ela pede que Deus me abençoe e que dê certo. Por que as pessoas fazem isso? E qual que é a visão que essa pessoa tem de que ela está fazendo certo? E aí a gente vai para um outro caminho. O que é certo, Rambo? Não, por exemplo, você fazer algo muito errado. Você fazer uma mentira, por exemplo, dentro de um relato, uma coisa pequena. Dentro de uma mentira, um assalto, roubar teu celular, é algo muito errado. Tô tirando o que é seu. Mas peraí, tá certo? Pra aquela pessoa tá em algum conceito. Pera, não, entende? Pra algum conceito, pra aquela pessoa, ela acha que tá. E é isso que eu tô falando. Tipo assim, não tô falando que é certo. Não é isso. Não, é isso que eu tô... A gente tá falando do certo e errado. Mas o certo e errado que eu tô trazendo pra você é que depende da pessoa que tá fazendo. Por isso que eu te falei que nos realities tá acontecendo muito isso. Do tipo assim, ó, se eu gosto de você, você vai lá e grita com uma mulher. Vamos trazer uma visão dessa. Eu gosto de você, você vai lá e grita com uma mulher. Sim. Na hora que eu for te defender, eu vou falar assim, não, o Rambo gritou porque ela gritou de volta. Ela mereceu. Mas vamos pensar que é alguém que eu não gosto. Vai lá e faz a mesma coisa, com a mesma entonação, do mesmo jeito. O que eu que tô na torcida por aquela pessoa faço? Falo, não, ele é péssimo. Você viu que ele fez isso e isso? Mas você tá vendo que a ação... Eu costumo dizer muito sobre isso. A ação em si não é o que define. É o que você sente e o que você vê. Então, se você tá na sua casa, sozinha, abandonado... Eu sou medrosa, tá? Se eu tô na minha casa, sozinha, abandonada... Do nada eu começo a escutar um barulho. Se eu tiver com medo, eu falo, meu Deus do céu, pode ser uma assombração. Ou não, vai ser um ladrão. Sim. Aí, meu marido saiu e ele vai voltar. E eu escuto o mesmo barulho, eu falo, ai, meu marido tá voltando, eu tô muito feliz. Tá vendo que eu posso ter a mesma situação e nela ter medo e a mesma situação nela ter alegria? Pra mim, quando a gente fala de verdades, e eu não tô falando se é certo ou se é errado, tô falando pra aquela pessoa, ela vê do mesmo jeito. Sim, mas tecnicamente, eu entendo o que você tá dizendo, mas tecnicamente, quando uma pessoa... Nós estamos falando de uma coisa bem simples. O errado, eu tirar o teu copo. Eu pegar o teu celular. Isso é errado. Basicamente é errado. Todas as religiões ensinam que você não deve pegar nada que é do próximo. Outro. Pronto. É desse tipo de errado que eu tô falando. É esse tipo de ação. Né? Por que as pessoas fazem isso? Por que elas têm esse desejo de fazer esse mal? Porque elas querem... E essa é a parte mais triste. Então, porque elas querem aquele copo. Mas não é dela. Mas ela acha que se ela tem... Ela tá errada. Ela tá errada. Aí a gente sabe que é mas erro. Pra ela, dentro dela, quem tá errado é quem tem o copo e não deu o copo pra ela. Por quê? Porque pra ela é isso. Mas ela não tem que buscar um copo pra ela? Ela buscou o seu. Mas tá errado, ela tá pegando o teu copo, não pode. Isso, mas aí vem outros conceitos. Aí vem a fé, vem a religião, vem a lei. Que são os ensinamentos. Os ensinamentos. Vem a lei, vem os pais, vem terapia. Porque chega muita gente dentro do meu consultório trazendo coisas que você escutar e você não ser um profissional, você vai falar, gente, esse povo é doido. Ele não tá sabendo o que ele tá fazendo? Não, ele não tá sabendo. Então, quando a gente é terapeuta, a gente vai pra escutar alguém sem nenhum tipo de julgamento, sem saber o que é certo e o que é errado, porque o meu certo e o meu errado é só meu certo e o meu errado. Quando você chega perto de mim e fala assim, ó, eu tô traindo a minha mulher, porque ela não se arruma mais. É certo ou errado? Mas aí você colocou uma coisa mais abstrata, em relação, às vezes ela já tá num final, ela tá numa coisa que mas, não... Lembra que você falou assim, Fernanda, é só certo e errado. Mas isso é certo ou errado? Então, aí já traz uma complexibilidade da ação, do que tá acontecendo, do que você tá vivendo. Certo? Não, o que eu falei é uma coisa mais matemática. Isso! Mas vamos lá, agora eu vou te fazer... Como o nosso tempo é curto, já está acabando. Infelizmente, a gente conversaria 200 horas. Verdade. Mas a gente precisa... Eu quero fazer algumas perguntas bem rápido, que eu vou... E você só responde com uma palavra, e depois eu vou pedir uma frase sua. Combinado.
Você, que vê todo mundo lá, qual que é teu defeito? O meu? Teu defeito. Eu tenho a necessidade de agradar. Ah, isso não é defeito. É. É o maior defeito? É. Tá. É muito ruim. Porque as pessoas não percebem, mas é muito ruim. A qualidade qual é? A minha qualidade? Eu amo o que eu faço. Independente do que eu estiver fazendo. Se eu estiver fazendo, eu amo aquilo que eu tô fazendo. Pra mim é. Se eu tô aqui conversando com você, eu amo estar conversando com você. Sim. Então eu vou dar o meu melhor, porque eu amo o que eu tô fazendo. Mas não é o personagem, é a... É a Fernanda. É a Fernanda. A Fernanda então, ama se eu for pro reality do Raul lá, eu vou escalar qualquer coisa. Eu odeio a altura, mas se eu for fazer, eu vou amar fazer aquilo, porque eu preciso fazer aquilo. Então eu vou fazer o meu melhor. Qual que é o teu maior sonho? Hoje, o meu maior sonho, eu acredito Brilha os olhos. Ah, que bonitinho. Eu acredito que é impactar o máximo de pessoas que eu conseguir. Ajudar? Sim, impactar em todas as formas. Mesmo que for um sorriso. Legal. Você tinha que estar num lugar grande pra ajudar mais gente, então, né? A gente vai chegar. A gente caminha. E aí eu pedi pra você deixar uma frase que possa tocar essas pessoas e possa, quem estiver assistindo, se tocar uma pessoa, eu falava muito isso no reality, se a tua frase ou a minha mensagem, eu falava muito isso, tocar uma pessoa, eu fico grato. E qual seria a frase que você deixaria para quem estiver assistindo e que possa tocar essa pessoa, não importa onde? Que frase você deixaria? Eu normalmente falo uma frase, mas agora me deu vontade de falar outra. Fale essa daí que eu quero. Então... Acredite. Acredite em você, acredite no seu sonho, no que você deseja, porque vai acontecer. Se a gente tem fé e clareza no que a gente quer, vai acontecer. Mas às vezes não vai acontecer do jeito que você quer. Ontem eu estava falando sobre uma pessoa que queria ser jornalista. A gente estava falando assim, o que você desejava quando criança aconteceu? Aí ela falou assim, eu sonhava que eu ia ser jornalista e hoje eu sou professora. Eu falei assim, ok, mas o que um jornalista faz? Aí ela... eu acho que eu queria levar informações para as pessoas, eu gostava de conhecer, saber informações e passar isso para as pessoas. Eu falei, o que um professor faz? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, entende? Ele conseguiu entender que ele tinha conseguido o que ele buscava. Então, é isso. Se você acreditar com clareza no que você quer fazer, você vai fazer. Às vezes não como você acha, mas você vai fazer. Tá bom. Eu te agradeço, Fernanda. A gente está acabando mais uma indagação aqui. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu acho que, olha, tinha tanta pergunta, eu não consegui fazer tempo, metade. Né? É pouco tempo. A gente vai voltar sim. Por favor. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tocado um trechinho do que a gente falou, porque eu já vou ficar muito satisfeito. Isso é feito com muita verdade para mim, com muita verdade. Com muita... Eu gostaria de que todo mundo que sentasse aí fosse abençoado e que conseguisse ser como você. Por isso que eu te convidei, porque eu sei que a tua vontade é de fazer algo diferente, de ajudar. Você quer ser uma super heroína também, assim como eu. De alguma forma. Tá? Então, muito obrigado. Nós temos superpoderes. Eu agradeço demais, foi uma delícia o bate-papo. E vamos fazer mais, foi ótimo. Você gostou mesmo? De verdade, foi muito bom, muito bom. Tá. Obrigado. E se você deseja que as pessoas que sentam aqui serão abençoadas, porque o que a gente deseja acontece. Eu quero que quando você atravessar a rua, você ache um bilhete de loteria premiado com 3 milhões. Amém, Senhor. Amém. Se você não se perder, né, na hora que sair daqui. Com certeza eu vou me perder, mas é aí que eu vou achar, porque a gente acha na perdida, entendeu? Se perdendo é que a gente se acha. É sempre se perdendo que a gente se acha. Eu acho que eu tô perdido. Então você achou. Obrigado, gente. Tchau, gente. Valeu.